Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, minha gente, o presidente do Sindicop, Gilson Pimentel Barreto. Gilson, um excelente dia para você. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à Rádio Sindicop e todos os policiais penais, né, do estado de São Paulo e também de algumas partes do Brasil, nossos amigos filiados e filiadas, né, aguardando sempre a sua participação. Bom dia, Gilson. Tudo bem? Ouve bem? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Ouço bem, sim. Bom dia a todos que nos acompanham aí, né? Mais uma vez, para falar um pouco aqui do sistema penitenciário de São Paulo e os seus desafios. E haja desafios, hein? Ainda bem que tem o Sindicop, né? Para ir à frente aí, servindo de escudo, batendo de frente e defendendo, né? Todos os trabalhadores aí do sistema prisional. E por falar em defesa, né, o Gilson, o Sindicop, depois de tantas e tantas conversas, né, que nós tivemos aqui, você fez inúmeras participações falando sobre o Sindicop agora ingressou, portanto, aí com esta ação civil pública, que é um dos caminhos, você sempre disse aqui, né, que já não via mais outro caminho para solucionar esse problema, porque todos os dias temos reclamações aqui na rádio. E a nomenclatura, e o meu lerite, que vem ASP, que vem a EPP, que, aliás, nem existem mais na SP-Prev. Vamos acordar, vamos despertar, né? É policial penal e pronto. Agora, Gilson, o jurídico, né, mais uma vez aí, junto com a diretoria do Sindicop, com essa ação. Que você falasse para a gente aí mais uma vez sobre esse assunto, Gilson. Infelizmente, né, Carlos, a gente não tinha a intenção de judicializar, não era a intenção. Mas o governo, né, através da SP-Prev, que é o órgão responsável, ele vem tendo esse ânimo, porque eu entendo que seja um ânimo de prejudicar os aposentados e pensionistas. Uma vez que foi extinta a carreira, não tem por que você estar mantendo aquela situação do antigo cargo ou policial penal / antigo cargo que foi extinto. A lei diz que o cargo vai ser extinto, não existe mais, e que vai ser estendido a aposentados e pensionistas, e principalmente eu vejo isso na questão de salário, porque tem a diferença aí, né, Carlos? Ela é muito nítida. A hora que você aposenta pela média, você recebe um benefício previdenciário. E o que aposenta com a integralidade e paridade, ele tem o subsídio. Então, assim, na medida do que cada um tem, o nome não vai interferir em nada, a não ser que o governo tenha intenção de prejudicar esses aposentados e pensionistas logo ali na frente. É isso que a gente entende aqui. É o ânimos de prejudicar. Aí você pega e cria, através de um parecer do advogado do Estado, um entendimento. Qual a necessidade de o advogado do Estado, que se chama procurador, fazer um parecer com um entendimento para interpretar a lei, que é clara? Só pode ser de prejudicar, né, Carlos? E aí você não vê esse ânimo administrativo de normatizar isso, de regularizar uma coisa básica, nomenclatura. Qualquer sistema de informático básico, você consegue fazer isso. Então, aí a gente já, desde o começo do ano, né, desde fevereiro, que a gente vem nessa discussão, e também, para fazer uma ação jurídica, tem que ter estudo, tem que ter análise para a gente estar montando e buscar jurisprudência e ver como que está correndo. Mesmo assim, o descontentamento foi mostrado por nós desde o início. E agora foi distribuído aí, acho que ainda nós não fizemos notícia, né, Carlos? Não, a reportagem vai entrar hoje, não é? Foi distribuída semana passada, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Semana passada, né? Foi distribuída essa ação.
em 2/7 foi distribuída, e agora a gente, e justamente bem no momento que nós distribuímos essa ação, né, um pouco antes foi distribuída a ação, e no mesmo dia a SPPrev entrou em contato no Sindicop, agendando a reunião que também tínhamos pedido desde março. Se eu não me engano, é desde março que a gente protocolou ali um ofício pedindo reunião. E foi agendada para o dia 21, às 10h30 da manhã. Foi aberta a possibilidade de ser online, mas nós preferimos que fosse presencial, né? Então, no dia 21, nós já temos agendada a reunião com a SPPrev, às 10h30, na sede da SPPrev, e vai participar ali os 2 advogados do sindicato, o doutor Wesley, o doutor Marques, eu e o diretor jurídico que compõe essa nova diretoria, que é o Pedro. E aí a gente vai para uma conversa, né? Vamos ver os argumentos em loco que justifique, né? O que queira justificar essa questão da nomenclatura. Mas também o processo já está distribuído e aí a gente sabe que a morosidade da justiça ela não é benéfica. Por isso a intenção de se resolver administrativamente, né? Se a SPPrev entender por bem que não tem a necessidade de nós ter o litígio, também a gente pode abrir mão da ação. É uma coisa muito básica, porque nós não vemos prejuízo para o governo na manutenção do nome policial penal para aposentados e pensionistas. Porque o que vai afetar já é afetado para quem tem direito, que é a integralidade e a paridade, e você tem um marco temporal sobre isso, que é dezembro de 2003. Aí, quem entrou até dezembro de 2003 tem direito à integralidade e paridade. Que na carreira, aqui no estado de São Paulo, a gente pode até se dizer que não são muitos, né? Porque vieram tendo várias reformas de previdência ao longo dos anos, aí a categoria já foi guarda de presídio, foi agente de segurança penitenciária, agente de escolta e vigilância penitenciária e agora é polícia penal. E na lei, no decreto que regulamenta, não diz que vai ter que ter interpretação do procurador, do advogado do Estado. Então, o que nós desde o início vimos com essa situação aí é um meio de logo ali na frente querer dificultar a vida desses aposentados e pensionistas policiais penais. E o pessoal participa diariamente aqui na Rádio Sindicop, todos os dias tem comentário do pessoal cobrando isso, né? Porque não é à toa, né, Gilson? As pessoas estão assim, os servidores estão tão acostumados já a serem lesados, né? A serem prejudicados, que quando acontece uma mudança como esta, e do tamanho desta, né? Uma nova polícia, não é mesmo? No estado de São Paulo, as pessoas já ficam preocupadas. Agora, você encaminhou ofícios pedindo reuniões, justamente, como você disse, para se evitar que a situação fosse para a justiça, né? Nessas respostas, Gilson, que a SPPrev encaminhou a você, houve, assim, algum sinal, alguma sinalização, algum tipo de menção do porquê se teria feito isso, uma vez que você acabou de explicar aí, né, que já é previsto na lei que todo mundo é policial penal. Então a gente não consegue entender isso, Gilson. Teve alguma sinalização ou não? Ou é lá na hora? Até por isso que você cobrou que fosse pessoalmente a reunião, né? Exatamente. A gente não teve resposta ao primeiro ofício. O segundo ofício já foi pedido de reunião, que só agora em junho, né, julho, vem se confirmar. E esse ofício é de março, se eu não me engano, aqui é de março. Então você não teve o ânimo, não teve o interesse. E aí a gente vai para a conversa, né? Já está agendado, já tem os participantes do lado da SPPrev, já veio a relação de quem vai fazer a reunião com nós. E o ofício foi direcionado até a presidência, né? Mas a presidência, pelo que eu vi, não vai estar presente na reunião.
Mas nós vamos lá fazer a reunião e também já tem aí a ação distribuída, né? O que couber ao sindicato fazer, nós vamos fazer com todas as forças, isso pode ter certeza. A SPPrev, Gilson, ela é um órgão que, assim, ela está debaixo da, vamos dizer assim, de uma autoridade do governo, ou ela tem uma certa independência para tomar atitudes como essa? Ela está abaixo do governo. O principal é o governador do estado. Autarquias, secretarias, todos abaixo do governo. E aí o presidente é indicado pelo governador. No caso, atualmente é uma presidente, né? Uma procuradora da União, se eu não me engano. E assim, é a equipe que o governo monta, assim como ele monta o secretariado, o colegiado, né? Igual aqui você tem aquele colegiado econômico, que aí o governador Tarcísio trouxe aí o secretário da Casa Civil, se eu não me engano, de Brasília, o Arthur Lima, o Paulo Guedes, não sei se ainda integra, mas fazia parte do comitê de política salarial, aí, política econômica do governo, veio de Brasília, integrava com ele. A presidente da SPPrev provavelmente também foi colega dele. No governo passado, e pessoas que ocupam cargos que não são de São Paulo, assim como o governador que veio do Rio de Janeiro, né? E foi a escolha do povo de São Paulo. E aí a gente tem aí N situações aí que o Estado vem enfrentando, né? E ainda sob a bem a ação penitenciária idem, nunca tivemos um sucateamento tão forte igual está tendo em 2 anos de mandato, 2 anos e meio de mandato, né? 3 anos de governo Tarcísio. E aí você tem que passar, nós, policiais penais do Estado de São Paulo, de décadas aí, né? Os atuais e nós que já passamos, somos aposentados, os pensionistas, que com muita garra, muita honra e dignidade, tornou o sistema penitenciário de São Paulo um dos maiores e mais bem administrados do Brasil. Vamos nos ater ao Brasil, né? Porque a população carcerária que sempre teve aqui, o tipo de facções criminosas que se originaram aqui. Então, quem está no meio sabe do que a gente está falando e teria que valorizar mais e respeitar mais, né? Porque isso não anda sozinho. Por mais que possa aparecer, não é a verdade, né, Carlos? Realmente, né? Nosso amigo Augusto Trigo aqui, o Gilson deu uma congeladinha no momento, agora tá tudo normal, viu, Gilson? Mas aí o Augusto Trigo sempre aproveitando a situação, né, Augusto Trigo? Falar desse governo até congela o entrevistado. É fácil, não. Já teve até o congelamento lá dos aposentados, né, Gilson? Que agora também aí está sendo congelamento não, né? Aqueles descontos. Confisco, lá, né? Do confisco. O ex-governador era ruim, bem ruim, só que piorou, né? Aquele velho ditado. Não tem nada que seja ruim que não tem como piorar. Piorou. O difícil é a gente poder concordar com o Tiririca, né? Pior que tá, não fica e muitas vezes acaba ficando, né? Hoje não tem como a gente correr, né? Nossos amigos já estão até fazendo perguntas ali de alguns temas. A gente vai passar já para você, mas não tem como a gente correr, porque o campo da política, né, Gilson? As pessoas precisam se atentar de que lá em 70, 80, né, o regime
do país era outro. Então, as ações sindicais funcionavam de uma forma, né? Hoje, os sindicatos precisam atuar politicamente, né? E o sindicato, né, o Sindicop faz muito isso com a presença diária, né, quase na Assembleia Legislativa, às vezes virtual, ou por ofícios, ou presencial nos gabinetes, e a gente sempre volta naquela questão, né, que não tem como se fugir da categoria buscar um representante, né, um líder que esteja lá eleito, né, deputado estadual, seja depois mais para frente federal, não é? Quem sabe governador, não é? A gente tem que pensar grande, mas a gente sempre entra neste campo porque a gente não pode perder a oportunidade de lembrar diariamente, aqui na rádio eu lembro diariamente dessa importância. E também não é colocar qualquer um, né, Gilson? Porque colocar qualquer um, deixa do jeito que está, que aí não precisa mudar nada, né? O legal é você colocar um policial penal que esteja lá e a gente sonhar, né? Sonhar com policiais penais à frente da secretaria. Já temos aí à frente da diretoria da Polícia Penal, não é? Mas é muito importante ter ali um deputado, né, Gilson, que possa abrir as portas, arrancar as portas do gabinete ali e bater no peito e fazer como aquele nosso amigo policial penal lá em Brasília, quando você e o Ferdinando e outros diretores nossos estiveram lá, ele ir lá falar abertamente na comissão, falar, olha, sou policial penal, não é? Acho que do Acre ele, né? Sim. Né? Então, batendo no peito, sou policial penal, né? E estou aqui como deputado e me orgulho disso. É muito importante, né, Gilson? A gente ter um nosso aqui para bater no peito e a categoria bater no peito junto, falar, temos um policial penal na Alesp. É um sonho, né, Gilson? Com certeza, né, Carlos? E assim, a categoria, de modo geral, ela tem que se conscientizar de ocupar espaços, mas que seja categoria mesmo, né? Porque aqui no estado de São Paulo, nós temos vários colegas eleitos, vereadores e até prefeito. Só que esses vários colegas que ocupam cargos públicos, você pouco vê de ação deles na Câmara Municipal ou na Prefeitura que vá fortalecer o mínimo necessário à categoria dele. Já começa a falha por aí, né? Quando você fala de pessoas comprometidas. Porque não adianta você eleger policial penal, mas que depois ele vai falar que ele é deputado. Qual que é essa sua categoria? Não tem categoria. Eu sou deputado, eu estou aqui pelos interesses que me ater. Porque é isso que acontece, né? E aí, você, nessa ideia de ocupar espaços, de responsabilidade, né, com o seu cargo, um exemplo aqui para mim, né? Sempre um exemplo muito forte. Finado Major Olímpio, que ingressou como deputado estadual, foi a federal, foi a senador, mas nunca ele se furtou de catar a caixa de som dele, o microfone, e tá à frente de movimento da Polícia Civil, da Polícia Penal, hoje Polícia Penal, dos professores, ou seja, e aí, também ele tinha isso na família, né, Carlos? Porque ele nunca teve vergonha de dizer: meu pai foi agente de segurança penitenciária. Eu sou servidor público da Polícia Militar, mas meu pai foi servidor público do sistema penitenciário. Nunca teve vergonha. E aí você vê colegas nossos aí que ocupam cargos, né, vereadores, tem muitos, prefeitos, alguns, e você não vê. Essa é a base da política. Você não vê ninguém fazer moções ou procurar encostar nos sindicatos. Porque há alguns anos atrás aí, eu tive essa iniciativa de tentar levantar representantes nossos eleitos. Você não consegue fazer uma reunião, porque é o alicerce, sabe? Então, você tem compromisso com o que você é? Você quer ajudar a estruturar a nossa carreira politicamente? Porque é isso que aconteceu com os sindicatos. Só em 88 que começa a ter o direito de sindicalização que nasce sindicatos. E aí os sindicatos nasceram fracos. Hoje nós temos aí sindicatos mais estruturados, fortes, mas era em âmbito Estado.
Aí a gente começa a se organizar em âmbito nacional. Hoje, a Polícia Penal, né, hoje que eu digo, assim, de 2007 para cá, que eu ingressei aqui no sindicato em 2007, 2009 para cá, a gente conseguiu fazer essa organização nacional e forte, porque você tinha uma polícia penal, uma PEC de polícia penal lá, porque é onde que tem que nascer tudo. E a gente conseguiu aprovar uma PEC. São 20 anos de luta, bem dizer, né? 2 décadas de luta aí, mas conseguimos aprovar. Tem carreiras que tem PEC lá com muito mais tempo que não consegue aprovar. Por que nós aprovamos? Por organização, mobilização e um número grande de policiais penais. Porque se a carreira for pequena, também se torna difícil. Mas aí também tem o exemplo da carreira menor, né? A Polícia Federal, por exemplo. A Polícia Federal ela não tem um contingente no Brasil tão grande quanto a Polícia Penal. Mas a Polícia Federal tem representantes eleitos. Deputado estadual, deputado federal. Então, isso é assim, é da categoria. Assim como você tem lá a bancada evangélica, que também nasceu fraca, mas hoje é uma potência, você tem a bancada da bala, que são policiais, e na sua maioria, esses deputados eleitos são policiais militares patentes, de capitão para cima. Um outro sargento ou um capitão, ainda tem o capitão. Tem que entender que a polícia militar ela tem dois mundos, né? Assim como tinha o ASP e a EVP, lá na polícia militar você tem oficiais e soldados. E não mistura, não adianta, não se ilude. É nas Forças Armadas e é nas Forças Auxiliares, polícia militar. Não se mistura. Pensar que o coronel luta em pé de igualdade pelo soldado, pelo cabo, é mentira. É exemplo nítido, é só você ver. Eles não trabalham para eleger cabo. Sargento, em São Paulo, teve o Nery, que eu me lembre. Foi um mandato. É isso que você tem que ter ideia. Tem bancadas? Tem, mas é bancada de quem? É bancada do alto escalão ou é da prole? E aí, se a gente tiver consciência e quiser avançar ainda mais, nós temos que pensar agora num patamar além do movimento sindical, da organização sindical. Eu entendo que nesse período que eu tive aqui no sindicato, de 2007 até agora, nós construímos uma organização sindical nacional forte dos trabalhadores do sistema penitenciário. Alguns estados ainda é fraco na questão sindicato. E para vocês terem uma ideia, hein? Alguns estados hoje são fracos na questão sindicato. Mas a hora que a gente começou a se unir, mesmo aquele estado que o movimento sindical dele é fraco, mas que ele se encostou em nós, ele também vai tendo coisas que beneficiam ele. Nós, com a AGP em Brasil hoje, já fizemos ações de ADIM lá no Maranhão, no Acre, eu acho que tem também, em Minas, Goiás, aqui em São Paulo fez para nós. Por quê? Porque a gente pensou numa organização. E a organização, ela tem que estar além do ego. O que é o ego, Carlos? Nós temos aqui esse grupo de sindicato estadual, nacional, e aí a gente tem esses projetos políticos. Onde nós temos mais possibilidade de eleger representantes, tanto no Estado quanto federal. Então, a gente tem que procurar trabalhar para eleger o colega, nem que seja no Acre, igual tem o Alenilson, deputado, que ele vai em Brasília e fala uma fala com um peso diferente de presidente de sindicato, de presidente de associação nacional, de federação, porque ele tem cargo eletivo, ele tem poder. Ele vem lá do Acre, participa em Brasília para ajudar a categoria policial penal. Aí nós temos um colega também de Roraima, né?
se eu não me engano, que é o Amapá, Jório. Acho que é de Roraima. Vira e mexe, ele está em Brasília também, ou em outros estados que a gente faz os encontros aí, para fortalecer e dizer que é necessário a categoria começar a trabalhar, eleger representantes em âmbito estadual e federal. Nós temos os vereadores e os prefeitos, ótimo. Quanto mais nós eleger e que forem comprometidos com a categoria, ações pequenas que eles façam, moção de aplauso, moção de apoio, moção de protesto, ajuda a luta. Mas eu estou falando de São Paulo. Você que assiste de outro estado, os seus vereadores eleitos, policiais penais aí, eles fazem uma contribuição para a categoria? Porque é isso. Se ele vereador, ele não consegue colocar uma moção de aplauso, não adianta eleger ele deputado. Ele não vai representar. E a eleição é você depositar confiança. Elegeu, não correspondeu, a gente não vota mais. É isso que é, né, Carlos? Você tem que... Mas tem que começar. E não é porque esse é o presidente, aquele é o presidente, que é o ego que eu falo. Você tem que ver as pessoas que são comprometidas e que têm mais capacidade, de repente, ou chance de ser um representante político. E aí a gente dá essa oportunidade, apoia, mas se não corresponder, tem que tirar. E isso tem que começar, porque se não começar também não vai mudar, vai ficar nisso que a gente vive hoje. É, verdade. E nós abrimos até espaço aqui, até pegar o comentário do nosso amigo o Augusto, né? Nossos colegas policiais penais, vereadores, né? Não lembram da sua base, apenas na época das eleições, né? E a Rádio Sindicop deu espaço para todos. Bem lembrado aqui pelo Augusto Trinco, que nós fizemos programa aqui, abrimos espaço para todos os candidatos, a prefeito, a vereador, quando foi de governador abrimos espaço, né? Aí alguns não aceitaram, não vieram mesmo, né? Mas nós entrevistamos candidato a governador, governo de São Paulo, aqui na Rádio Sindicop. Isso a gente já fez por 2 campanhas, né? Que eu me lembro. Pelo menos 2 campanhas diferentes. E você não vê interesse, você não vê o interesse desses que têm mandato de procurar sindicatos e procurar organizar um encontro. A gente poderia fazer um encontro estadual dos colegas que têm mandato. Prefeito, vereador, isso é organização. Quem que é o cara que é comprometido, que a gente vê que ele pode ser um representante, um deputado? Não precisa ser só o presidente do sindicato. Desde que esse colega que tem um mandato hoje, a gente estivesse vendo que ele está trabalhando pela categoria, que ele busca os sindicatos, mas eu nunca tive um colega desse. E eu sei os caras que são eleitos por aí. Aqui no Sindicop, até o ex-presidente do Sindicop, quando eu entrei aqui, ele chegou a ser prefeito no município. Mas também não teve nada de tão relevante que tivesse feito para o sindicato que ele foi presidente. É simples. É isso. Se você não tem compromisso com a sua categoria, também não vai adiantar a gente eleger o cara. É o que o povo tem que ver. Aí você nunca viu a pessoa lutar por nada. Enquanto servidor, provavelmente trabalhou em algum espaço da unidade que ainda trabalhou contra muitos colegas. E eu sei que tem muita gente que entende o que eu estou falando aqui e vai entender. Aí que, de repente, agora o meu projeto é político e eu vou usar a categoria. Que, quando eu trabalhei com a caneta contra muitos colegas. Pois é. Mas agora eu tenho outro projeto, eu sou uma pessoa boa. E a gente tem isso aí. Tem vários. E aí você acha que se a gente elege essas pessoas, um representante político, estadual ou federal, ela vai estar comprometida com a categoria? É complicado. Aí é que tá, né? Importantíssimo. Ano que vem tem eleições, a gente vai falar muito ainda esse ano e o ano que vem aqui na Rádio Sindicop sobre isso.
Ô Gilson, voltando a falar aí, né, dos desafios que você bem colocou aí no início da sua fala, e são muitos, né? E muitos mesmo os desafios. Deixa eu aproveitar, retomar aqui um tema, aproveitar a questão aqui colocada pelo nosso amigo, o Milton Aires, né? Bom dia, Milton, para você, viu? Sempre participando com a gente aqui na Rádio Sindicop. Você que tem pergunta também, pode fazer que a gente já sobe aí, tá bom? O Milton Aires aí, ó, bom dia, Gilson. Duas questões, né? A questão do Ali e do imposto sindical, né? Temos novidades, hein, Gilson? Já falamos diversas vezes aqui na Rádio Sindicop, né? Mas como o Milton ele acompanha muito bem aqui a nossa programação, ele já faz a pergunta direta, né? Temos novidades, né? Algo de novo nessas duas questões, Gilson? Bom, Carlos, infelizmente não, né? Ou tem, né? Porque essa questão, ela embora seja ação jurídica, ela é mais política do que jurídica. Tanto que a Polícia Militar tem duas associações que ganharam essa ação do Ali, assim como o Sindicop, e está na mesma situação. Avança um passo e retroage 3. Porque o governo, ele, por meio dos procuradores, que são os advogados do Estado, e que nesse governo aqui ainda vem sendo até premiado com bônus ainda, eles fazem de tudo processualmente para atrasar o processo, usam de má fé o judiciário, que era para ser imparcial. Infelizmente, nessas situações, ele é parcial, se mostra parcial, porque no processo você tem previsão até de multa, né, por estar atrasando o processo, mas você não vê se é aplicado. E aí os processos não acabam, nós somos perecíveis, né? Nós temos data e vida útil, e o Estado é perene. Aí tem as pessoas que se beneficiam com a situação que promove para a maioria dos servidores, né? Que são essas pessoas que acabam sendo remuneradas, bem remuneradas, e ainda ganham até premiação, bônus por atividade, por trabalhar demais. E vai tocando, e vai embolando, e vai assim. Aí a gente está nessa luta jurídica, que não depende do sindicato, tudo que está ao alcance da assessoria e da entidade é feito. Assim como eu estou falando aqui agora, acredito que vocês todos, porque eu recebo, né, os vídeos dos advogados da Polícia Militar falando do Ali. Aí você tem uma decisão que a gente fala, agora vai. Daqui a pouco lá vem o judiciário e muda o entendimento, muda de posição. E é assim, né? Para quem não sabe o que é processo, o que é o judiciário, desse jeito. Ontem eu entendia que era, hoje eu mudei meu entendimento, eu entendo que não é. E eu sou o juiz, eu assinei, acabou. Está valendo. A gente fica inconformado, descontente, mas é o sistema que tem e é o sistema que a gente tem que trabalhar com ele. Essa questão do Ali é uma ação que ela é grande, ela é milionária e o Estado não quer pagar. Nós ganhamos, é reconhecido, você tinha uma sentença de improcedência, daí você tem uma reforma dessa sentença no tribunal, e aí, né, para não se alongar, né, Carlos, porque aqui a gente já falou várias e várias vezes isso aqui. Tem aí programas passados aí que pode ser disponibilizado o link, e a pessoa, se não assistiu, acompanha, né? Porque não dá para ficar repetindo toda hora. Mas o enfrentamento hoje do Ali, ele é mais político do que jurídico. E aí a gente já teve aqui um recurso com o STJ, que não apreciou, e a gente agora, foi feito um recurso em cima desse recurso, e o próximo passo é o STF. Mas todos os caminhos que a Associação da Polícia Militar, associações, porque são duas, elas têm feito com a ação do Ali, o Sindicop está no mesmo patamar. E aí a gente, ou o Judiciário e o Estado nos vence pela canseira e até contrariando o sistema jurídico aqui, né? Porque diz que a coisa julgada, transitou, fez coisa julgada, é imutável. Mas o que está acontecendo é que estão trabalhando, tá,
reverter essa situação em favor do Estado. No caso do alho. E a outra foi do... Imposto sindical. O imposto sindical teve aí, há dias atrás, aí, um despacho do juiz, né? Cobrando a Fazenda Pública que ela demonstrasse que já fez a devolução. Porque esse processo ele não tem a necessidade de outros atores se manifestar nele. Não tinha necessidade. A hora que voltou o processo, que extinguiu, que voltou, que o desembargador ali, presidente do tribunal, falou para a Fazenda, ó, você tem até 30 dias para levantar o valor e devolver. Ele falou para a FESP, para os procuradores do Estado. Era só os procuradores levantar em 30 dias e providenciar a devolução. Só que, embora a gente está falando de sistema de informática, a hora que foi para fazer o bloqueio, você aperta uma teclinha no computador e bloqueia. A Fazenda tem condições de fazer isso. E agora que vem o comando para devolver, passaram muitos anos. Ok, passaram muitos anos. Tem que fazer atualização. Legal, vamos fazer atualização. Mas não é nenhuma atualização judicial, porque o processo foi extinto. Você tem que pegar o índice que o governo usa, aplicar no montante e fazer a atualização. Vai ter que fazer a retenção do IANSP, do IR, que é descontado isso do nosso olerite, mês a mês. Então, tem que fazer tudo isso? Tem, mas é tudo informatizado. Qual a dificuldade da Fazenda do Estado fazer isso? Aí chega um momento, né, que aparece aí muita conversa, muitos atores falando e espalhando conhecimento aí, né? Aí você pega o Sindicop e peticiona, porque aqui que acontece? Quando houve esse bloqueio, esse dinheiro que foi pego, há anos atrás, nós tínhamos uma situação que eu era servidor ativo, que o outro colega era vivo. E aí, você vem anos para frente, é uma situação nova. Aí nós vamos lá e peticionamos, porque a gente sabe o que funciona. Ô juiz, como vai ser pago quem se aposentou e quem é pensionista hoje? Porque a Fazenda não pode pagar esse dinheiro para nós, ou devolver esse dinheiro. Aí é um complicador. Aí a Fazenda, o que ela tem que fazer? Ela tinha que peticionar nos autos e falar, ô juiz, estou fazendo aqui o levantamento de valores e das pessoas que faleceram, que hoje tem lá um pensionista, e dos que se aposentaram à época, porque vai ter que devolver o dinheiro. O juiz falou para ela devolver para todos, só que nós temos duas fontes pagadoras agora. Nós temos a Fazenda que paga quem está na ativa e temos a SP-Prev que paga aposentado e pensionista. Essa petição nós fizemos querendo esclarecimento, ponto. O resto não precisava ninguém fazer nada. Precisava ter uma força que eu peticionei, que agora só vai receber quem for filiado meu. É mentira. Isso é mentira. Agora, infelizmente, o Estado ele não se vê obrigado a nada. A Assembleia Legislativa, se ela convocar um secretário do Estado lá para ir lá dar esclarecimento, ele não quiser ir, não vai. Então, é muito, muito complicado. E as pessoas, elas têm que entender isso. E hoje, com a lei que regulamentou a carreira Polícia Penal, você vê que ela é uma lei só de repreensão. É uma lei cala-boca. Você não tem condições, e pior, não tem nem servidor, né? Porque cada dia está mais escasso servidores nas unidades prisionais. Não tem concurso há muito tempo, muitos aposentam, outros falecem, infelizmente, e o déficit funcional é gigantesco. Só que o governo anuncia que está tudo a mil maravilha. A que preço está tudo mil maravilha? Secretário, governador.
E assim, a gente vai ter as ações. Oficiamos a quem de direito, coordenador, o diretor-geral da Polícia Penal, o secretário agora, para conversar, ele é mais questões políticas, né? Como ele falou no começo do ano com a gente. Então, agora, nossas demandas é com o diretor-geral da Polícia Penal. E aí nós temos feito aí ofícios das várias reclamações, das várias situações que chegam ao sindicato, porque é o nosso papel. E aí esperamos, né, que a gente colabore com esses ofícios. A intenção é colaborar para a gente conseguir ter uma administração no caos atual, que ela seja menos pesada para os colegas que estão trabalhando. Porque a gente sabe a dificuldade. E aí é muito legal, né, Carlos? As coisas, não, está funcionando, nós estamos fazendo a integração, e o preço, e a imposição da integração. Agora também saiu aí o portal o novo portal da integridade para servidores, aí é aquela coisa de você perguntar, né? Você lê, é legalzinho, é bonito, mas aquilo se aplica para os dirigentes também? Ou é só para o dirigente ainda usar um pouquinho mais da mão pesada, amparado legalmente? Diretor-geral da Polícia Penal, secretário, e a gente vai fazendo os ofícios. E assim, eu não sei qual o real objetivo. Em algumas situações, em outras já dá para ver, já é nítido, né? É claro. Porque você tinha lá um concurso de 1.100 vagas autorizado no fim do mandato em 2022. Nós estamos em 2025. Aí saiu aí uma mensagem do governador outro dia, das 1.100 vagas, déficit total, tinha que ser 11 mil vagas, governador, tinha que já ter autorizado aí 11 mil. 11 mil é muito, vamos colocar 5 mil aí para amenizar. Um concurso para 5 mil, ou 3 mil, assim como faz na Polícia Militar. Todo ano tem concurso, que eu me lembro era 5 mil, hoje me parece que é 3 mil. E ainda a gente tem que ver se vai ter os interessados. Porque com o salário que está a Polícia Penal de São Paulo, vergonhoso, o segundo ou terceiro pior salário do Brasil, a gente tem que ver se vai ter os interessados. Mas se não der certo, aí nós vamos ter que abrir a terceirização. É isso que vai acontecer. Porque em um estado tem, e aí nós vamos entrar com ação na justiça. Está tudo desenhado já, né, Carlos? Tem umas coisas que eu venho aqui, que eu falo antes de acontecer, que de repente o pessoal fala, ele é bidu. Não é porque é como a coisa funciona. A gente está vendo em outros estados, está vendo o jogo, qual que é o jogo do governo. E tem maioria na Assembleia Legislativa, tem o judiciário também que indica o presidente do tribunal, tem a procuradoria, que também você tem ali o procurador que é indicado pelo governador, o MP também. Tem uma lista tríplice. Legal, muito legal, tudo previsto. Mas eu vou escolher. E é isso que funciona, é como funciona, né? Falando do Ali, falando da devolução do imposto. E a gente enfrenta essas questões aqui, para os colegas aí, conversando com os advogados. Todo descontentamento que os colegas têm, eu tenho, porque eu sou policial penal. Todos. E eu trabalhei ali 27 anos e hoje eu tenho 34 anos de sistema, né? E aí a gente vê que a administração, quando ela é muito longe, né? A pessoa que ocupa o cargo de secretário da pasta, quando está muito longe da nossa realidade, é difícil. Mas já tivemos oportunidade de ter colega da pasta, que poderia ter feito mais. Também fica uma crítica, né? Agora, é isso. Enquanto a categoria, desde quem está lá no raio, até o cara que é dirigente hoje e que não é de carreira, esse cargo não é seu, você está ocupando, não tiver consciência que nós temos agora, a partir de agora, ter organização política para fortalecer, assim como a Polícia Militar fez,
porque você tem vários, isso do alto comando, vários deputados estaduais e federais, Brasil afora. Nos estados e Brasil afora. Aí você consegue trabalhar situações favoráveis para a sua carreira, porque hoje nós temos uma carreira de Estado. Nós, movimento sindical, lutamos pela inclusão da categoria na Constituição Federal. Artigo 144. No meio dessa luta, teve divergência entre lideranças sindicais, porque foi proposto até um capítulo novo na Constituição, que seria o da execução penal. Ou seja, era um capítulo só nosso, que eu entendo seria até mais forte. Um capítulo da execução penal na Constituição Federal e a denominação do cargo, que é o que tem hoje, Polícia Penal, a denominação poderia ser Polícia Penal, Inspetor Penal, qualquer coisa penal, mas desde que tivesse valorização, reconhecimento, porque quando nós buscamos carreira de Estado, é para garantir da categoria não ser terceirizada, o sistema não ser privatizado, entregue a concessão, assim como entrega a rodovia, né? Enche de pedágio e outras coisas mais. Depende do governo, entrega tudo. Tem um governo entreguista aí que está entregando tudo. Até questões que são de segurança nacional, né? A questão hídrica, água, energética. E aí está tudo entregue. E nós continuamos, nós entre aspas, continuamos votando nos entreguistas. Aí é complicado, né, Carlos? E aí, Gilson, você falou dessa questão aí das 1.100 vagas aí, que são praticamente insignificantes, né? Considerando também aí o tempo que vai se levar até o policial penal estar formado atuando. Eu quero só lembrar aqui, hoje pela manhã, logo cedo, num grupo aí, eu li o comentário de um amigo nosso aí, Gilson, não sei se você viu, mas eu só vou trazer aqui, não vou falar nome nem nada, mas o amigo comentou assim, ó, vou até pegar aqui no WhatsApp, ó. Bom dia, 3 policiais penais e 2.250 presos, hoje de plantão. Complicado, né, Gilson? Infelizmente é a realidade. A hora que nós falamos aqui de déficit, muito déficit, a gente só não fala de números, né, Carlos? Mas é terror. E aí, esse que eu falei aqui do portal, do novo portal, eu espero que se aplique aos dirigentes. Porque, secretário, não dá para querer tirar sangue para tocar uma coisa que é extremamente preocupante. Assim como o código de conduta que foi lançado agora pela SAP também, né? Que nós colocamos no nosso site. Isso, o código de conduta, né? Tem que ser para todos, até o dirigente, né? Porque outro dia eu falei aqui, chegou ao meu conhecimento que tem a ordem falada. Só se esse documento, esse ato normativo correu na rede, né? Igual esse documento aqui mesmo fala. Está na rede Intragov. O novo portal da integridade está na rede Intragov, qualquer um pode acessar. Eu espero que muitos dirigentes aí acessem e respondam também. Porque aqui tem essa previsão, né? Porque não dá para querer ficar esmagando para tocar um sistema que, infelizmente, né, do jeito que está agora, podemos até chegar à beira do falido, e é difícil. Aí a gente depende de ofício, querer chegar num consenso através do diálogo, porque se o cara não tem capacidade de ser um dirigente que pega esse corpo funcional, que já é pequeno, e tem o corpo funcional com ele, na harmonia, esse cara não serve para ser dirigente. Na opressão. Não vai rodar muito tempo.
E aí a gente vai ter que fazer o ofício, vai ter que entrar com ação na justiça e vamos ter que começar a dar publicidade para as coisas, né? Porque é o único meio agora. Já não tem mais outro caminho. Para as pessoas verem se acordam e vamos fazer o nosso. Mas vamos fazer o nosso dentro dos códigos que a própria administração coloca, com segurança, sem aceitar pressão. Segurança é segurança. Como que é o procedimento com segurança? É um. Até o um voltar, não tem mais um. Que eu não vou falar as claras, mas quem é servidor aqui sabe do que eu estou falando. Sabe como funciona. Num lugar com 2.500 presos, população carcerária, e 3 colegas trabalhando, nós sabemos o que é a rotina da cadeia. É uma rotina extenuante, cansativa e arriscada, perigosa, tudo mais. Ah, mas tá calmo, tá calmo. A população carcerária de hoje não é da década de 90. Graças a Deus, ainda está calmo. Ainda está calmo. Porque também, a hora que virar, somos nós mesmos que vamos ficar lá. A primeira moeda de troca é o policial penal. E o dirigente, infelizmente, ele pode cair, mas ele já teve ali, deu a contribuição, fez o laboratório, a experiência e vai embora. Teve aí os seus valores de salário, como que é? Comissionado, né? Já guardado, os valores bem atrativos de cargo comissionado. E a SAP nunca teve tão ruim ou pior do que está agora. Isso a gente tem certeza. Pode perguntar para um monte de colega antigo aí que não é sindicalista, porque eu estou aqui como sindicalista. Mas se perguntar para uma leva de colegas aí aposentados, colegas que trabalharam na administração com dignidade, né, como dirigentes aí que tiveram papéis para tocar esse sistema, que a gente tem que louvar. Esses caras não estão empregados. Eles não são chamados para compor, mas os policiais da reserva, os policiais militares da reserva, estão em todos os cantos. Nunca trabalhou no sistema penitenciário. É isso. A gente espera que não aconteça o pior. Mas também você tem que ver que a população prisional de hoje não é a população prisional da década de 90. Isso aí qualquer servidor antigo pode falar. Não sou eu. E aí eu coloquei disponível aí nos comentários, não é, para você que quiser saber mais informações sobre a ação do Ali. Nós montamos uma reportagem, colocamos lá um histórico com diversas entrevistas que nós fizemos. O link está aí, ó, é só você acessar sindicop.org.br, aí, ó, esse link, você vai ter toda a história contada, inclusive pelo advogado, o Dr. José Marques, e pelo Gilson, que tem o texto, tem os vídeos, tem as entrevistas, tem tudo lá. Nesse link aí você tem toda a história. Então você não pode alegar que não conhece, que não sabe, não é? E volta e meia a gente volta a falar aqui. Ô Gilson, eu vou pegar o comentário aqui do nosso amigo Severino. Severino, bom dia para você, muito obrigado pela sua participação. Eu me recordo que até há muito tempo atrás já, o Gilson falou sobre a LPT, que havia sido discutido numa reunião. Se não me engano, Gilson, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Acho que tinha até se falado que ia se ter uma mudança, uma unificação. Mas eu acho que foi o ex-secretário, ou foi esse? Eu não me recordo bem. Não, foi o diretor-geral já, né? O atual diretor-geral. Porque a lista vai unificar, né? Não existe mais LPTR, não sei o quê, vai unificar. E aí, o que tem é a construção, né, dessa unificação do sistema pelo protocolo.
E estava em estudo aí se você tinha como medir, até pela questão de segundos, minutos, para ser o menos injusto possível. Mas assim, nós temos colegas que estão inscritos nessas LPT há 4, 5 anos, 10 anos. E aí, a hora que unificar isso, como que vai ser menos injusto? Não vai ter jeito. Sempre vai ter alguém que vai ser mais prejudicado. E aí você tem também previsto, por lei, né, que antigamente não era assim, mas aí chega num determinado momento da história que um secretário aí resolveu fazer a LPT, que resolveu acabar com a permuta, e aí vem construindo dificuldade, né, Carlos? Apesar que também tem a situação de servidores que colaboram para isso. Aí você, para rodar LPT, vai ter que entrar gente. Nós temos 2 unidades prisionais para serem inauguradas, prontas. Só não tem servidor. Também foi falado na reunião. Porque a hora que rodava a LPTR era nesses momentos, né? A LPTE, aí inaugurou uma unidade. Aí tinha lá um concurso, 500, 600, estava chamando. Daí daqui vai para lá, o de lá vem para cá. Tinha gente para fazer, mas agora não tem. Não tem servidor nem para inaugurar 2 unidades. Foi falado na reunião para os sindicatos, não foi para o Sindicop. Então, é assim, tem que ter concurso. Não é de 1.100 vagas. Poderia ser de 11 mil, que a gente não acredita, né? Que seja de 5 ou 3 mil. Tem que ter o concurso. Não vai rodar LPT. Mas a transferência por interesse penitenciário roda. Roda porque já falou, é interesse penitenciário. É interesse de quem manda. Aí você vê que teve uma ou outra interesse penitenciário. É o argumento. Isso não tinha previsão. A hora que criou a LPT, aí a gente tinha os bondes, né? Esse cara aqui ele não agrada, não, vamos pôr ele à disposição e manda ele para longe. E aí começou o pessoal a entrar na justiça contra isso. Aí vem e faz lá uma emenda na lei e fala, não, agora é interesse penitenciário. Qual que é a justificativa? Interesse penitenciário. Você é persona não grata aqui, você questiona tudo que está errado, que eu quero fazer errado, que você questiona, você é uma persona não grata. Então, você vai lá para longe por interesse penitenciário. Tem situações que merecem a situação do interesse penitenciário? Tem. Tudo dá para ver. Tudo, se a gente quiser ver. Mas e interesse penitenciário, o parente, o cunhado daquele diretor, do outro diretor? Qual que é a dificuldade que tinha? Tinha um familiar doente? Não. Mas é parente do doutor. Interesse penitenciário. Aí fica fácil de massacrar a massa. Só que é essa massa que toca o sistema penitenciário, não são os dirigentes. Os maus dirigentes, né? O olho de quem está na administração, esses são os bons dirigentes. Enquanto estiver reproduzindo a maldade que o chefe quer, aí ser dos meus. E é isso aí que é o sistema penitenciário de São Paulo. E tem outros estados também, viu? Que não é muito diferente, não. Ô Gilson, tempos atrás nós falamos aqui sobre essa importante conquista aí do Sindicop, que foi esta ação de sexta parte, né? E aí entrou naquela fase de execução, a gente sempre lembrando o pessoal aqui da importância de manter contato, né? Para saber a situação, porque tá realmente nessa fase, né, Gilson? A fase de execução, né? Sim, nós vamos ter uma audiência de conciliação dia 27, se eu não me engano, Carlos. O juiz marcou uma audiência de conciliação. Essa ação é fazer cálculo. E aí, tem colega que vai ter mais valor para receber, tem colega que vai ter menos, porque você tinha que ter completado seus 20 anos até 2013.
Mas tem situações, por exemplo, o pessoal da área meio, que para eles não acabou. 2013 a gente fala só do agente de segurança penitenciária, porque foi o ano que incorporou o último adicional, que era o ALI. Mas o pessoal da área meio, oficial operacional, dentista, de repente, pessoal de tudo, assim, psicólogo, assistente social, porque nós temos filiados assim, né? Então, essas pessoas, elas continuam. E agora, da hora que transitou, a gente pode falar até 5 anos para frente. Então, você que é filiado, que tem sexta parte, agenda o atendimento, porque o advogado pode esclarecer melhor. E aí, agora vamos esperar a audiência de conciliação, porque o que acontece? A hora que vem com os valores, a Fazenda também ela pode contestar. Aí você tem 2 taxas de juro que roda no Judiciário de São Paulo. Uma que o STF entende, outra que o STJ entende. E aí é ponto para a Procuradoria ficar postergando processo. Esse da coletiva mesmo, há anos a gente ganha essa ação, e aí a Procuradoria ela vem discutindo qual a taxa de juros, que não sei o quê. É coletiva. Agora a gente vai para a fase individual, porque cada um tem um valor. E começa tudo de novo. Então, o que é a intenção na audiência de conciliação? É ver se a gente chega no consenso em alguns parâmetros desse valor a cobrar, porque vai ser filiado aí pelo Estado, né? Pelo Estado afora. Mas também nesse processo agora, tem uma situação daquelas que a gente já falou por N vezes aqui. Dos sindicalistas, entre aspas, ou pseudo-sindicalistas, né? Que trabalham a favor do governo, trabalham a favor do Estado. O Sindasp começou com o finado Daniel Gradolfo, mas aí outros sindicatos também fizeram esse papel. De ir lá falar que o Sindicop tem base interestadual, que o Sindicop não é estadual, e essas conversas que o procurador pega tudo do site dos outros sindicatos e coloca no processo. E aí, a ação coletiva ela é da categoria. O secretário não tem que se meter nisso. O Ministério do Trabalho falou que a base do Sindicop ela é intermunicipal, abrange 10 municípios. Legal. O que eu posso ter em 10 municípios? Sede. E filiados no estado todo. Eu fui filiado do Sindicato dos Delegados, no começo. Quantos colegas nós temos aí filiados em entidades que não são especificamente os sindicatos nossos? A Constituição, ela diz, a Constituição Federal, que o cidadão é livre para se filiar e se desfiliar aonde ele quiser, no momento que ele quiser. Não vai ser o secretário que vai impor limite territorial. Não adianta querer misturar o discurso, o que o Ministério do Trabalho regula e o que o Estado vai querer regular através do Ministério do Trabalho, porque a Constituição também diz que o Estado não pode ingerir nas entidades associativas e sindicais. Ingerência. Aí o procurador vem e aí a gente tem que ficar fazendo esses enfrentamentos dos colegas aí que assistem, né, que não estão acostumados com o processo. A gente tem que ficar vencendo essas situações e vencendo toda hora. Isso atrasa meses, anos o processo. E nesse processo agora mesmo já teve uma situação dessa que o Dr. Marcos está lá, de novo, fazendo um enfrentamento. Por quê? Porque o próprio sindicato, outros sindicatos, ele vem e dá argumento para o governo. A hora que a gente ganha uma ação coletiva, até os advogados particulares, eles não entraram aos montes aí na ação do Ali, hein? Não ajudou a atrasar a ação do Ali? E na da sexta parte vai ser a mesma coisa. Só que dependendo do despacho da decisão do juiz. Essa decisão aqui vai atingir quem for filiado ao sindicato.
Aí, meu amigo, é para quem é afiliado ao sindicato. O juiz que falou. Ah, o juiz não falou, ele se omitiu, ficou omisso nisso. Advogado particular entra. E aí é difícil, cara. É muito difícil a gente ficar, né, a todo momento lutando contra isso e tá esclarecendo os colegas das dificuldades que você tem em lutar pela categoria. Inclusive com a própria categoria jogando contra você. Porque a hora que um cidadão que é da categoria, que eu não gosto do sindicato, mas pega um advogado particular para executar a ação do sindicato, e aí o cara vai cobrar 30% dele, o que você acha que esse cara está fazendo? Você acha que esse cara ele tem noção de categoria? E não são poucos. Eu acho que essa pessoa não tem noção. Não tem noção, não tem compromisso, e é por isso que é importante a categoria ficar de olho nos momentos em que houver qualquer interesse ou manifestação aí da pessoa falar assim, vou sair candidato, né? Então tem que olhar tudo isso para ver quem de fato que tem compromisso, porque quem não tem noção com essas coisas, quem atrapalha, como andaram atrapalhando aqui as ações, né, do Sindicop em benefício, o Gilson falou agora, da categoria, né, coletivo da categoria, quem andou atrapalhando, vai atrapalhar também outras coisas lá na frente, né? Já pensou uma pessoa dessa representando uma categoria numa Assembleia Legislativa? Deus que me livre. Quem atrasa, não adianta. Gilson, mais uma vez, obrigado aí, viu, pela sua participação aqui na Rádio Sindicop. Acho que falamos bastante temas, não é? Conseguimos aí trazer muita informação. E aí a gente vai acompanhando, então, né? Vai ter esta reunião com a SPPrev, tem a ação, nós vamos continuar acompanhando. Tem aí esta audiência que você acabou de falar também, né? Na Justiça. E a gente vai atualizando aí o nosso pessoal, atualizando toda a categoria, conforme as informações forem chegando. Obrigado, viu, Gilson? Eu sei que a gente teve um bate-papo longo aqui, depois nós vamos editar tudo isso, vamos separar os assuntos, vamos disponibilizar nas nossas redes, também no nosso site. Obrigado pela sua participação. Falou, Carlos. Obrigado, tchau, tchau, bom dia a todos aí. Valeu. Tá aí, eu falei com o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto. Continua por aí que a gente tem muita informação ainda, viu? Olá, policial penal, curta você também a programação da Super Rádio Sindicop. As principais notícias do dia para que você comece sempre o seu dia muito bem informado. Entrevistas com autoridades do sistema prisional, a carreira do policial penal e muito mais. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, tem o programa Revista Nacional. Acompanhe pelo Facebook, YouTube ou aplicativo. Quer ficar por dentro de tudo sobre a categoria? Rádio Sindicop, 24 horas no ar!